Boa noite, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos em mais um devocional. Que bom ter você aqui com a gente. Nós já estamos na nossa 8ª semana. Isso mesmo, o tempo passa muito rápido, né? Já se passaram aí 8 semanas e eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração. São temas um tanto quanto conhecidos, mas que quando a gente consegue olhar de forma mais profunda, olhar os detalhes, a gente sempre aprende algo novo. Porque a palavra de Deus é assim, né? Ela foi escrita há 2000 anos, mas ela é muito presente, é a palavra mais atual que nós temos. E que Deus realmente esteja abençoando a sua vida através desses devocionais. Comenta aí no link do YouTube, né? Comenta no chat aí o que você tem achado desses devocionais, o que tem edificado a tua vida, como Deus tem trabalhado, para a gente também ter esse feedback. Amém? Quero orar com os irmãos para a gente começar o nosso devocional de hoje. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um tempo que nós temos juntos. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado através desses devocionais temas tão importantes que mesmo que são fatos que aconteceram há tanto tempo atrás, ainda nos impactam hoje e tem algo a nos ensinar hoje. Que o devocional dessa noite também seja dessa forma, que venha a impactar as nossas vidas, que possamos aprender com os acertos e também com os erros do passado, para que hoje possamos viver da melhor forma possível, sempre querendo engrandecer o Teu nome. É no Teu nome que nós oramos. Amém. Bom, na semana passada nós terminamos o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nessa semana nós estaremos vendo a respeito de Josué e Juízes. Bom, o livro de Deuteronômio é o último do Pentateuco. E esse livro ele termina com a morte de Moisés. Moisés, o grande líder, né? O cara que tirou o povo, foi usado por Deus para tirar o povo lá do Egito. Mas antes de Moisés falecer, ele impõe as mãos sobre Josué, indicando ele como sendo o seu sucessor, como sendo o novo líder do povo. E aí foi através da liderança de Josué que a promessa da posse da terra prometida começou a se cumprir. Então Josué foi esse cara que conseguiu chegar até a terra prometida, Deus usou a vida dele e a liderança dele sobre o povo. Mas aí quando Josué ele já estava ficando idoso, ele exortou o povo a continuarem firme no caminho do Senhor, né? A continuarem firme cumprindo ali os propósitos que o Senhor havia colocado para a vida do povo. Mas acontece que um povo, quando não tem liderança, eles acabam se desgarrando. Começam a ir para outros lugares, começam a olhar em outras direções, e foi o que aconteceu. O povo começou a entrar num ciclo vicioso e um ciclo angustiante. Por quê? Porque nesse ciclo entrava a questão de rebeldia, opressão e libertação. Então o povo se rebelava contra Deus, começava a olhar para outros deuses, começava a criar outros deuses. Eles se sentiam oprimidos porque o Senhor permitia que isso acontecesse e também permitia que outras pessoas viessem a tomar posse daquilo que eles tinham. E então eles se voltavam ao Senhor buscando por auxílio, né? E havia essa libertação, Deus novamente libertava o povo. Nesse ciclo, Deus levanta juízes para liderar o povo. O último juiz que nós vemos foi Samuel, um cara fenomenal, um cara sensacional, mas que no final da vida ele acabou cedendo ao povo e deixando com que o povo ditasse que gostaria de ter um rei. Muita coisa acontecendo. E eu quero convidar você a prestar atenção, porque o devocional de hoje vai falar sobre esse spoiler que eu acabei de dar. Nós começamos então vendo Josué, capítulo 21, verso 43, que diz o seguinte: Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. Bom, para o povo conseguir chegar até a terra prometida, eles precisavam passar pelo Rio Jordão. Passaram o Rio Jordão, chegaram nessa terra e eles começaram então a guerrear, né, travar uma batalha contra os povos que estavam ali. E Deus disse, vocês precisam acabar com esses povos. Então eles derrotaram o exército do sul, derrotaram o exército do norte, e eles tomaram posse de toda a terra. Quando Josué percebeu que ele e o povo dele eram donos de tudo isso,
sabiamente ele decidiu então dividir essa terra entre as 12 tribos. Que legal, tudo funcionando, tudo muito legal, né? Show de bola, vamos terminar por aí. Mas espera aí, Israel é o povo escolhido por Deus. Josué estava liderando o povo que é a nação santa, aqueles a quem Deus realmente escolheu. Esse povo santo detonou com outras pessoas, acabou com outros povos. Deus permitiu que, não apenas permitiu, mas ele ordenou que esse povo santo batalhasse contra outros povos, pessoas que já habitavam ali. Como é que isso pode... Como é que nós, cristãos, podemos olhar para isso e ficar em paz? Nosso Deus não é um Deus santo? O nosso Deus não é aquele que concede a paz que excede todo entendimento? Não é Ele que é um Deus misericordioso, um Deus justo? Como esse Deus que nós conhecemos pode ordenar tamanha façanha, né? Algo tão complicado? E aí John Stott traz para nós 3 pontos, 3 questões que nós precisamos analisar com muito cuidado. A primeira questão diz respeito à promessa feita aos patriarcas. A promessa de uma terra foi repetidamente feita várias vezes aos descendentes de Abraão. Mas eles só poderiam tomar posse da terra se eles expulsassem os habitantes que já estavam nela. Essa terra ela foi prometida à nação de Israel. O problema é que os outros povos chegaram e simplesmente tomaram posse. Então, para o povo realmente tomar posse da promessa que Deus havia feito a Abraão e aos seus descendentes, eles precisavam expulsar esse pessoal que estava morando. O segundo ponto, a segunda questão a ser considerada, é que o povo que estava vivendo nessa terra, ou seja, os cananeus, eles não eram um povo querido, né, que estavam lá sentados nas suas casas, tomando chimarrão, conversando sobre como foi o dia. Era um povo complicado, era um povo muito maldoso. Né? E o Senhor diz, ali em Deuteronômio 9, versículo 4, depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não diga a si mesmo, o Senhor nos trouxe aqui para tomarmos posse desta terra por causa da nossa justiça. Não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Ou seja, o povo não estava tomando posse da terra porque era um povo justo, porque era um povo bom, porque era um povo amável. Não era por conta da justiça do povo de Israel que Deus estava dando essa terra a eles, mas sim por conta da maldade do coração dos cananeus. Para ter uma ideia, os cananeus eles tinham ritos abomináveis, tanto é que eles matavam, sacrificavam crianças, né? Simples crianças inocentes, para agradar aos seus deuses, para cumprir com os seus ritos, com as suas celebrações. Então era um povo muito, muito maldoso. E em terceiro ponto, a terceira questão tratada aqui por John Stott é a questão do perigo da corrupção. Quando nós ficamos muito próximos de pessoas que têm princípios que são contrários aos nossos, querendo ou não, alguma coisa a gente começa a captar e algumas coisas a gente começa a internalizar. Por mais que a gente não acredite nos princípios, nos valores dessas pessoas, aos poucos, convivendo com pessoas diferentes de nós, a gente acaba internalizando isso e é algo muito perigoso. Moisés diz em Deuteronômio 18, verso 9, quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Ou seja, era um povo muito complicado, um povo de dura cerviz, né? Um povo que batalhava por aquilo que ia contra os princípios divinos. Então, por esses motivos que o povo de Israel deveria aniquilar esses cananeus, esses outros povos que estavam habitando ali. O nosso Deus, ele é um Deus de aliança, né? Ele mesmo afirmou para nós, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Tudo começou com Abraão. E se você não sabe do que a gente está falando, se talvez você está chegando agora nesses devocionais, eu convido você a entrar aí no nosso canal e ver os nossos outros vídeos, né, dos outros devocionais das outras semanas, e você vai entender o que nós falamos sobre aliança com Abraão, sobre a criação, sobre queda, enfim, tem tudo lá, você pode dar uma verificada.
Mas nós vemos que a aliança, Deus firmou ela primeiramente com Abraão e teve a sua continuidade com Isaac, Jacó, José e também Moisés. Né? Moisés ele sabia que o que ele estava vivenciando fazia parte de um grande propósito. Josué agora ele precisa ter certeza de que aquilo que ele está fazendo, a forma como ele está vivenciando, está fazendo parte também do grande propósito, da grande aliança, né, entre Deus e o seu povo, entre Deus e Abraão e os descendentes de Abraão. E é interessante que tudo aquilo que Josué fez, ele buscou o direcionamento de Deus. Em nenhum momento ele agiu por conta própria dizendo, não, eu vou fazer do meu jeito e vamos ver o que vai acontecer. Ele buscava o direcionamento de Deus. E isso serve para mim e para você. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Por vezes a gente vive a nossa vida do jeito que a gente acha que é bom. Ah, porque eu me conheço, eu sei o que é bom para mim, eu sei o que me faz mal, e eu vou vivendo a minha vida. E quando as coisas dão errado, a gente culpa Deus. Como o Senhor deixou isso acontecer? Poxa, por que eu sou teu filho, então o Senhor tem que me proteger? Mas são poucas as vezes que a gente busca de fato o direcionamento do Senhor, tentando entender o que Ele deseja para as nossas vidas e como nós podemos ser instrumentos nas mãos dEle. Antes de você dormir nessa noite, antes de você iniciar o dia de amanhã, tenha um tempo de oração, entendendo qual que é o propósito da sua vida e como Deus quer direcionar a tua vida daqui para diante. O que já foi não tem o que fazer, mas daqui para diante você pode ter uma reviravolta muito, muito positiva. Bom, parece que está tudo bem. Parece que está tudo certo e daqui para frente só beleza, né? Tá tudo certo com o povo, com Josué, eles estão conseguindo trilhar um caminho muito, muito bonito. Acontece que chega um momento que Josué morre, né? Ele falece e o povo ele fica sem uma liderança. E pessoas que não têm uma liderança acabam se desgarrando, acabam olhando para outros lugares. E foi o que aconteceu. Juízes, capítulo 2, verso 11, diz o seguinte: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Eles pararam de olhar para o Deus, né, verdadeiro, pararam de olhar com os olhos da fé e começaram a olhar com os olhos humanos. Então vamos pegar um Deus que está na nossa frente. E pegavam ali um bonequinho, pegavam talvez um bezerro de ouro, pegavam alguma coisa que era palpável e começavam a adorar essa coisa, começavam a adorar esse objeto. Nós não somos muito diferentes, infelizmente. Por vezes a gente deixa de olhar para Deus como sendo o nosso Pai, como sendo aquele que nos dá o nosso sustento, a nossa segurança, os prazeres que nós desejamos ter para a vida, e nós começamos a olhar para o nosso dinheiro, nós começamos a olhar para os nossos bens, nós começamos a olhar para o nosso sucesso e para aquilo que traz de alegria para as nossas vidas, e muitas vezes isso se torna o centro do nosso viver. Assim como aconteceu com o povo, eles pararam de olhar para Deus como sendo aquele que estava guiando, aquele que estava sustentando. Eles começaram a olhar para o que estava na frente deles e achavam que isso poderia satisfazer aquilo que eles procuravam. Esse ciclo vicioso que eu falei lá do início, então ele durou 200 anos. E esse ciclo, para nós entendermos de forma bem concreta, o primeiro passo é que eles simplesmente abandonavam Deus. Então Deus já não fazia mais sentido para a vida deles e eles iam procurar esses deuses palpáveis. Eles iam procurar esses deuses que estavam ali na frente dele, onde eles poderiam tocar, onde eles conseguiriam ver com os olhos humanos, né? E eles simplesmente deixavam o Deus que sustentou eles por toda a trajetória, o Deus que sempre cuidou, o Deus que proveu alimento, não só alimento, mas todos os cuidados na vida do povo. Esse Deus não presta mais. Eu quero olhar o Deus que está aqui na minha frente. Então, o primeiro passo, eles abandonavam Deus. O segundo passo é que Deus ele permitia que coisas ruins acontecessem ao povo. Afinal de contas, o povo não estava mais o buscando. Então, Deus permitia que coisas ruins acontecessem, como invasores que saqueavam os seus bens e acabavam os oprimindo. E aí, a terceira questão é que, como o povo começava a sofrer, eles voltavam a buscar a Deus. E nós somos assim também. Também nisso somos iguais, porque muitas vezes quando as coisas estão boas,
nós continuamos vivendo do jeito que a gente está vivendo, né? Time que está ganhando não se mexe. Por que eu vou mudar as coisas? Mas aí, quando as coisas começam a ficar problemáticas, a gente dobra os nossos joelhos e clama a Deus. Por que as coisas estão acontecendo? Por que está tão ruim? Vem nos salvar. E a mesma coisa acontecia com o povo, né? Quando Deus permitia que invasores chegassem até eles e começassem a roubá-los, começassem a oprimi-los, então eles voltavam a buscar a Deus. E Deus então ele levanta juízes, pessoas que iriam liderar o povo e iam conseguir resolver conflitos no meio do povo. O problema é que o povo não queria juízes. Eles não queriam um líder. Estava bom do jeito que estava. Era só Deus continuar abençoando e não deixando que saqueadores viessem, que invasores viessem e levassem tudo o que eles queriam. Bom, os juízes eles tinham várias funções, mas acima de tudo, eles eram líderes militares designados por Deus com o propósito de resgatar Israel dos seus opressores. E nós temos alguns juízes que foram fantásticos. Por exemplo, Eude, ele livrou Israel das mãos dos moabitas. Débora livrou dos cananeus. Gideão livrou dos midianitas. Jefté dos amonitas. E Sansão dos filisteus. E é interessante que, além de serem líderes militares, né, líderes que de fato iam colocar o povo no caminho que eles deveriam seguir, também eram líderes espirituais, pessoas de fé tementes a Deus. Bom, tudo indica que naquele período a ordem e a lei era algo escasso, né? Poxa, por que não Josué já não definiu alguém para ser o sucessor? É porque as leis estavam escassas, eram algo difícil de ser compreendido. Então, não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. Ah, se eu acho que está certo matar esse cara, eu vou matar. Se eu acho que está certo roubar, eu vou roubar. Se eu acho que eu não preciso trabalhar, eu não vou trabalhar. E o pessoal vivia da forma como queria. E é interessante que, mesmo o povo sendo infiel, mesmo o povo vivendo do jeito que queria viver, Deus continua sendo fiel a esse povo. E Deus vai dando juízes para esse povo, para que de fato eles consigam viver da melhor forma possível. Por mais que o povo não respeitasse, por mais que o povo muitas vezes não ouvisse esses juízes, mas Deus ele continua sendo fiel ao seu povo. Nós precisamos entender que nem todos os juízes foram bons. E também aqueles que foram bons acabaram tendo deslizes. Romanos capítulo 15, verso 4 diz o seguinte: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Tanto aquilo que a palavra de Deus ela é muito interessante, porque ela traz exemplos positivos que nós devemos seguir, mas ela traz também exemplos negativos de pessoas que fracassaram, pessoas que falharam nos propósitos que Deus tinha para aquelas pessoas. E nós também devemos aprender com essas pessoas, mas aprender a fazer diferente. Alguns juízes eles foram muito ruins para o povo. Fizeram coisas muito complicadas, eles usurparam do poder. Tinham tudo ali para ser caras muito bons, mulheres muito boas, mas o poder entrou na mente dessas pessoas e acabaram vivenciando e liderando o povo de forma muito ruim. Mas nós temos também líderes, como eu já citei alguns ali, que fizeram coisas muito boas. Por exemplo, Sansão e Jefté. Eles estão listados nos heróis da fé em Hebreus 11. E mesmo esses caras, Sansão e Jefté, tiveram alguns deslizes que mostram para nós como eles eram seres humanos com as suas imperfeições. Sansão, por exemplo, ele vivenciou muitas atitudes como sendo um adolescente exibido, querendo mostrar a sua força, querendo mostrar o seu poder, querendo mostrar como ele era bom. Jefté, por outro lado, ele teve que sacrificar a própria filha por conta de um voto que havia feito. Ou seja, nós temos líderes, nós temos juízes muito bons, caras que foram excepcionais, pessoas incríveis, mas nós temos também pessoas ruins, que fizeram o mal. Mas mesmo nesse meio, Deus usou pessoas para brilharem como uma luz. E é interessante que o exemplo que John Stott nos traz é algo muito presente para nós como igreja, porque ele traz o exemplo de Ruth, né? E nós ouvimos o pastor Wilson pregar de forma expositiva no livro de Ruth por vários domingos.
E ele mostra que mesmo em meio a esse tempo dos juízes que foi muito tenebroso, né, porque teve juízes muito ruins, foi um tempo muito sombrio em alguns períodos desse tempo, ainda assim haviam pessoas que eram fiéis a Deus, pessoas que de fato faziam a diferença onde estavam. E a história de Ruth demonstra isso, demonstra como é possível viver da melhor forma possível mesmo num mundo caótico. E isso serve de exemplo para mim e para você. Nós vivemos um tempo muito complicado, né? E por vezes a gente fala, nunca esteve tão difícil como está agora. Ah, mas no Brasil a gente não tem tanta perseguição, mas ainda assim nós sofremos, ainda assim nós temos complicações. Mas isso não é motivo para que eu e você estejamos enfraquecidos, para que a gente viva de forma chateada, triste, achando que nada mais faz sentido. Ruth, nesse tempo tenebroso, conseguiu ser uma luz, conseguiu viver de forma extraordinária. Eu e você somos chamados também a viver dessa forma, sendo luz no meio das trevas, independente da densidade dessas trevas, sejam elas as piores possíveis ou sejam elas não tão ruins aos olhos humanos. Mas nós devemos sim buscar sermos luz o tempo inteiro. O período dos juízes está quase chegando ao fim. O último juiz que nós temos é Samuel, um cara que foi fantástico. O primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 19, diz o seguinte: Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. John Stott ele diz que Samuel foi o último e indubitavelmente o maior de todos os juízes. Como juiz, ele percorria todas as cidades, né, tentando trabalhar no povo, tentando solucionar os problemas do povo. E ele trabalhava como juiz, profeta e sacerdote. Então, tudo que o povo precisava, eles chegavam até Samuel e Samuel resolvia os problemas porque a palavra do Senhor estava com ele. O Senhor guiava Samuel de tal forma que as pessoas viam nele realmente um líder poderoso, alguém que caminhava com Deus. Samuel ele chega no final da sua vida e ele decide então colocar os seus filhos como sendo juízes. O problema é que os filhos não estavam vivendo o mesmo que o seu pai Samuel. E os seus filhos então se tornaram gananciosos, se tornaram juízes muito ruins para o povo. E o povo começa a buscar e começa a desejar por um rei. E eles fazem de tudo para que Samuel designe alguém para ser o novo rei, o primeiro rei de Israel. Acontece que Samuel dita para o povo o seguinte: eu até posso pegar um rei para vocês, mas esse rei ele vai oprimir vocês daqui para frente. Não apenas ele, mas os próximos reis irão oprimir. Mas o povo não queria ouvir o que Samuel tinha a dizer. Então Deus direcionou Saul para ser o primeiro rei de Israel. E logo no início, Saul ele causa uma boa impressão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 24, diz: E Samuel disse a todos: Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então, Saul ele foi um cara que, de início, ele tinha uma aparência muito boa, não fisicamente apenas, mas como pessoa, né? Ele tinha um físico impressionante, ele era um jovem, ele era valente e ele era muito popular. Tanto é que no início do seu reinado, ele ouviu dizer que um líder dos amonitas tinha cercado a cidade de Jabes de Gileade. E a reação dele foi imediata, ele juntou um exército e ele foi até essa cidade e ele conseguiu resgatar os habitantes. E isso foi um ato tão importante para aquele momento que o povo reafirmou o reinado de Saul, dizendo: meu, ele é o cara, nossa, nós temos o melhor rei que já pôde existir. Mas depois eles tiveram alguns problemas com os filisteus. E é interessante que com os filisteus ele não teve tanto êxito, porque os filisteus tinham uma forma diferente de batalha e eles atacavam de surpresa. E isso começou a se tornar uma constante humilhação, não apenas para o povo, mas também para o seu rei, que era aquele que estava na liderança. Quando isso começou a acontecer, Saul começou a deixar que a amargura, que a ira, que o ódio começasse a ser algo presente no seu coração.
E aí algumas pessoas começaram a se tornar muito evidentes no seu ministério. Por exemplo, Jonatas, seu filho, ele começou a se destacar. Davi, quando venceu Golias, começou a se destacar. E Saul ele começou a ter muita inveja, muitos ciúmes dessas pessoas. E Saul, infelizmente, ele tem uma trajetória muito triste, muito complicada que nós conhecemos. O primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, verso 13, diz: Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor. John Stott ele nos traz aqui 3 situações onde Saul ele demonstra claras evidências de desobediência, mostrando que ele não conseguia se submeter a ninguém, que ele decidia o que ele queria para a vida dele, ponto final. A primeira questão aqui, a primeira situação é que Saul ele usurpou uma prerrogativa sacerdotal. Ele tinha sido avisado que ele deveria esperar Samuel voltar para então oferecerem um sacrifício. Mas Samuel ele estava demorando para voltar. E Saul olhou e falou: eu não preciso esperar ele e eu vou fazer esse sacrifício do meu jeito, da minha forma e ponto final. A segunda questão é que Saul falhou ao destruir os amalequitas. Saul ele sabia que Deus tensionava castigar os amalequitas por terem atacado Israel logo que o povo saiu do Egito, né? E quando ainda não estava preparado para isso. Mas ele deveria ter acabado com os amalequitas, mas ele decidiu poupar a vida do rei Agag e as melhores ovelhas e o melhor do gado. E aí, quando o Samuel, né, o juiz Samuel foi ali falar com ele sobre isso, por que ele estava acontecendo isso, ele diz: não, eu separei essas ovelhas, eu separei esses bois porque eu quero sacrificar eles ao Senhor, né? Eu quero fazer um sacrifício. Ou seja, ele não pegou essas ovelhas, esses bois, só para fazer o sacrifício. Ele pegou isso para demonstrar que ele não estava abaixo de ninguém, que ele tomava as decisões e ponto final. E Samuel ele fala uma frase muito interessante, muito profunda para Saul. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Porque Deus não quer simplesmente sacrifícios, Deus não quer simplesmente holocaustos. Deus quer que o nosso coração esteja de fato submisso à vontade dele. E ainda a terceira situação é que Saul ele consultou médiuns. Né? Ele queria saber o que precisava fazer, e ao invés dele se prostrar a Deus, ao invés dele buscar a Deus, ele foi buscar essas segundas opções que ele sabia que era totalmente contra a vontade do Senhor. A história de Saul, ela nos mostra os perigos da desobediência. Um cara que tinha tudo para ser um dos maiores reis que já houve na história. Ele simplesmente decidiu fazer aquilo que estava no seu coração. Ele simplesmente decidiu ir pelo caminho que ele achava que era o certo. E o final dele é trágico. Nós temos a oportunidade de aprender com os acertos que a Bíblia nos mostra, mas também com os erros. Muitas vezes a gente quer seguir o nosso coração. Muitas vezes a gente quer seguir aquilo que nós achamos ser o certo. Mas nós esquecemos que o nosso coração é enganoso. Nós esquecemos que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Porque muitas vezes os deuses na nossa vida não são o dinheiro, não são os bens materiais, não são os prazeres, mas é o nosso próprio eu, é o nosso próprio ego, querendo mostrar que o importante é aquilo que eu quero, o importante é aquilo que eu decido, eu sei o que é bom para a minha vida. Nós não sabemos nada. Quem sabe o que é bom para a nossa vida é Deus, aquele que tem guiado a história lá do início, continua sustentando hoje, apesar daquilo que nós temos feito, apesar da nossa infidelidade, Deus ele continua sendo fiel. Eu convido você a refletir sobre isso no dia de hoje. Quando você for dobrar os teus joelhos, quando você for ter o teu tempo de oração, que você clame ao Senhor, para que de fato você consiga vivenciar o melhor que Deus tem para a tua vida. E para isso acontecer, você precisa ser obediente, você precisa ser fiel a esse Deus que nunca deixou de ser fiel, que não é homem como nós para mentir, pelo contrário, é o nosso Deus Todo-Poderoso.
Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar mais uma vez contigo. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque apesar do nosso jeito complicado de ser, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, o Senhor continua sendo fiel nas nossas vidas. E te louvamos por isso, Pai. Obrigado porque ao longo da história nós vemos o Senhor abençoando aqueles que são fiéis ao Senhor. Obrigado porque ao longo da história nós vemos que, apesar de muitas vezes o povo ser infiel, o Senhor continua sendo fiel. O Senhor não muda. O Senhor era, o Senhor é e o Senhor sempre será o mesmo. E nós te louvamos por isso. E o nosso pedido é que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos fiéis em todas as coisas, Pai. Não simplesmente para sermos abençoados. Não é essa a questão. A questão é que queremos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E sabemos, temos a certeza de que é o melhor. Muito melhor do que qualquer plano que nós um dia poderemos fazer. Os teus planos para as nossas vidas são sempre o melhor. E clamamos por isso, Pai. Nos ajude, nos ensine a viver dessa forma. É no teu nome que nós oramos. Amém. Muito bem, você é convidado agora a participar da nossa sala de oração pelo Zoom. Você vai receber o link. Tem sido momentos muito legais, onde nós estamos sendo edificados como igreja, onde Deus tem trabalhado de forma muito específica na nossa vida, né? Tanto como igreja, como também de forma particular. E você não pode perder. Lembrando que nós temos os nossos cultos todos os domingos, né? Agora nós mudamos o horário. Às 9h30 nós temos a EBD, que também é virtual aqui pelo nosso canal do YouTube. E às 10h30 da manhã do domingo nós temos o nosso culto, também transmitido aqui pelo nosso canal do YouTube. Você não pode perder, porque está sendo um tempo muito bom. Deus te abençoe. Te espero agora na nossa sala do Zoom. E até semana que vem. Um grande abraço e até mais.